Chegou aqui para mim uma pergunta muito interessante de uns irmãos. O espírito de Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 28, apareceu ao rei Saul em Endor? Ai, meu Deus, essas são as melhores. Eu não aguento esse tipo de pergunta. Meu Deus do céu, gente, tem coisa que é só ler. Vamos ler, né? Se o texto disse que sim, é porque sim. Se o texto disse que não, é porque não. Se o texto está dizendo que sim, eu vou dizer não por quê. Se o texto está dizendo que não, eu vou dizer sim por quê. Vê se você percebe. Gente, não precisa de pretexto. A palavra por si mesma, ela é gloriosa. Então vamos lá no contexto. 2 Samuel, capítulo 28, verso 8. Vamos lá. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes e foi ele ter com 2 homens. E de noite vieram a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feitiçaria que me faça subir a quem eu te disser. A mulher então disse: a quem te farei subir? E ele disse: faze-me subir a Samuel. Olha para você ver o capítulo 28, verso 11. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E ele lhe disse: faze-me subir a Samuel. 12. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado, se tu mesmo és Saul? E o rei lhe disse: não temas. E disse-lhe: como é a figura? E ela disse: vem subindo um homem ancião, que está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Disse Samuel a Saul: por que me desinquietaste, fazendo subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem pelos sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse. O Senhor tem rasgado o reino da tua mão e tem dado ao teu companheiro. Meu querido, precisa eu ler mais alguma coisa? A mulher viu a Samuel e disse: sim, irmãos, sim. Mas qual é o problema nesse texto? É que os mortos podem voltar a falar com os vivos? Isso não é doutrina da igreja. Isso também não é doutrina do judaísmo. Pelo contrário, desde a tradição judaica, passando para a tradição cristã, Deus aborrece a necromancia. O que é necromancia? A arte de consultar os mortos. Mas espera aí, se Deus está proibindo o povo de fazer alguma coisa, fica a pergunta que não quer calar. Então é porque essa coisa tem como ser feita? Olha o perigo da questão. Vê se você está dizendo. Tem um texto escrito na Bíblia que prova que isso é possível. Está dizendo, então, disse Samuel. Saul dialogando com Samuel. Você não vai virar para o seu filho e falar assim: olha, eu estou indo ali na igreja e você fica em casa quietinho, não sai para a rua não, tá? Não sai voando pela janela não. Por que você não vai falar isso? Porque não tem como ele voar pela janela. Menino nenhum voa. Você está entendendo? A gente não proíbe uma coisa que não tem como fazer. Se Deus proíbe o povo a arte da necromancia, então é porque tem como ser feita. Para que eu vou proibir uma coisa que não tem como ser feito? Vamos enfrentar, irmãos. Vamos encarar a escritura. É ou não é? Tá ou não tá? Tem ou não tem? Não adianta eu ficar mentindo aqui e falar: não, isso aqui é mentira da feiticeira. O texto não diz isso não. O texto coloca a feiticeira vendo o espírito de Samuel manifesto. E o texto coloca Saul em diálogo com Samuel. No texto, sem pretexto.
Apenas uma leitura clara e objetiva do que está acontecendo. 1 Samuel, capítulo 28. Agora, que isso é uma prática que Deus aprova ou reprova, isso tem que ficar claro na nossa cabeça. Deus aborrece a arte da necromancia. Deus não gosta de consulta aos mortos. Este não é um comportamento do povo de Deus, nem do judaísmo, muito menos do cristianismo. É aí que mora o X da questão. Saul está praticamente desviado, vamos colocar numa palavra pós-moderna, está praticamente abjeto daquilo que é a perspectiva da doutrina do seu país. Cheio de abominação, de profanação, mas que a situação é real, isso eu não tenho como negar. Não adianta teólogo espernear de um lado e teólogo espernear do outro. O texto está dizendo, se o texto disse, eu não direi por quê. Você está achando ruim, meu filho? Vai lá na sua Bíblia e arranca a página. Não estou dizendo que a gente deve fazer isso, pelo contrário. Se Deus aborrece, nós aborreceremos também. Se Ele nos proibiu de fazer tal prática, nós não a faremos enquanto povo judeu e agora enquanto igreja. Não a faremos. Porque não agrada ao Senhor, como uma série de coisas que acontecem na Bíblia que não agradam ao Senhor. E essa é uma delas. Fica atento, querido. É a palavra de Deus. Não precisa de enxerto. Não precisa de pretexto. É só olhar o contexto. Fica na palavra, não na letra. Deus os abençoe.